Este é o som do América Dividida, sempre com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis, a partir de Washington, D.C. Olá, Bruno, bem-vindo. Olá, obrigado. Olá, Bruno. Vamos olhar então para a vitória expressiva de Donald Trump. Mérito do republicano ou demérito do legado de Joe Biden? Bem, eu penso que é sempre uma combinação de coisas. Portanto, acho que houve problemas, provavelmente, na campanha democrática. Claramente, Trump teve uma aposta acertada quando, nomeadamente na fase final, achou que esta retórica muito radicalizada provavelmente seria mobilizadora do seu eleitorado e não iria afastar eleitores em grupo-chave. Quer dizer, um dos grupos que foi fundamental, de acordo com os dados que já começamos a ter, por exemplo, foram os latinos, não é? Em que Joe Biden venceu em 2020 ainda com à volta de 60% dos votos e agora Kamala Harris, quer dizer, foi quase uma inversão. Kamala Harris ficou pelos 44%. E sobretudo porque conseguiu, apesar de tudo, ainda algum apoio das mulheres. Mas eu diria aqui a questão da inflação. Pois era o que eu te ia perguntar, se o custo de vida e a imigração levaram Trump a esta vitória histórica. Sim, parece-me isso bastante evidente. Eu, mais uma vez, estou à vontade, porque quando tínhamos ainda o Café América, várias vezes falámos nesta questão, que me parecia que a inflação é um problema muito sério, politicamente é muito impopular em todo lado, ninguém gosta de ver os preços a subir de uma forma muito acelerada, as pessoas não estão habituadas a isso. É verdade que, historicamente, este pico de inflação, sobretudo tendo em conta fatores como a pandemia e várias guerras, inclusive a guerra na Ucrânia, não são assim tão de estranhar, nem são assim tão altos. Nos anos 70, por exemplo, do século XX foram muito mais elevados e noutros períodos, mas a verdade é que as pessoas não viveram essa experiência ou já se esqueceram e, portanto, e pareceu-me que a complacência da administração Biden, o facto de até ter provavelmente intensificado esse fenómeno com políticas muito expansionistas de recuperação após a pandemia e com declarações de que realmente a inflação era algo que seria provavelmente necessário, que era normal, portanto, isso pareceu realmente um erro e parece confirmar-se isso, até tendo em conta mais uma vez também aquilo que as pessoas vão dizendo sobre os principais fatores que decidiram o voto e depois a questão também da fronteira, da imigração ilegal, que também durante muito tempo, enfim, mais uma vez é um problema estrutural. Se temos um país muito rico e se temos países muito mais pobres e com situações até muitas vezes de grande instabilidade, de violência criminosa, etc., na vizinhança, a tendência é para as pessoas tentarem ir para o sítio onde estão mais seguros e onde ganham melhor, mas a verdade é que também os democratas desvalorizaram o problema durante muito tempo. Houve aquela aposta também completamente disparatada em cidades-santuário, não é? Nesta ideia de que há uma espécie de zonas de não-lei, não é? Onde não se cumpre a lei em relação a imigrantes ilegais, etc. Portanto, tudo isso acabou por ser usado pelo Partido Republicano, que percebeu que estamos aqui num realinhamento. Realmente há uma tendência que não é apenas nos Estados Unidos, que é global, para o crescimento desta tendência para o nacionalismo nativista, para políticas populistas, também muito ajudadas pelo contexto pós-crise financeira de 2008, que abalou muito a confiança das pessoas nas elites e nos especialistas, etc. E, portanto, eu diria que esses fatores foram importantes. Do ponto de vista da campanha de Kamala Harris, acho que, quer dizer, apesar de tudo, melhorou substancialmente em relação àquilo que estava a acontecer com Joe Biden. Um dos problemas de base também foi esse. Joe Biden nunca se devia ter recandidatado, como é evidente. E também estou à vontade, porque é um tema que eu falo já há muito tempo, que é esta tendência preocupante para uma certa gerontocracia nas elites políticas americanas, mas em particular no caso do presidente, e Kamala Harris, que melhorou em relação a Joe Biden, apesar de tudo, parece-me que não terá entendido o grau de insatisfação das pessoas. Quer dizer, esta coisa de fazer uma campanha de alegria, ter a Oprah Winfrey a gritar nós somos muito alegres e tal. Há muita gente nos Estados Unidos que não está muito alegre. Claro. Portanto, acho que isso foi talvez um pouco tone deaf, como eles dizem aqui, não perceber bem o... E sobretudo também esta questão de que ela nunca conseguiu distanciar-se de Joe Biden. E esse acho que há a haver um erro que se possa apontar a ela, e estas coisas nunca são apenas a questão do candidato. É esse, quer dizer, e basta ver que a campanha de Trump pegou naquela resposta desastrosa e desastrada que ela dá, quando lhe perguntam o que é que fazia diferente Joe Biden. Bem, não me ocorre nada. Quer dizer, pegou nisso e passou o tempo a passar digamos isso nos seus anúncios publicitários. E, portanto, aí até pode ter sido por lealdade,
digamos, qualidades humanas muito apreciáveis, mas na política às vezes há que ser implacável. E já lhe seria difícil fazer esse exercício de distanciamento, mas ela realmente não se esforçou muito para o fazer e claramente não o conseguiu fazer. Bruno, e uma coisa é o que se diz em campanha, o que disse Donald Trump. Vejamos o que vai dizer a prática. O que é que podemos esperar em relação às guerras, à NATO, ao futuro da Europa? Bem, Donald Trump é um objeto político bastante particular e complicado desse ponto de vista, que eu insisto sempre nisto, eu acho extraordinário. Por um lado, com um lado de imprevisibilidade, mas com opções que são bastante recorrentes em relação, por exemplo, à Europa. Quer dizer, ele é o único presidente na história dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, que diz que a União Europeia e a Europa são inimigos, estou a citar, dos Estados Unidos. Por exemplo, esta opção em relação à imigração, por exemplo, a opção em relação às tarifas, a ideia de que as tarifas são uma coisa maravilhosa, estou a citá-lo literalmente, são uma coisa maravilhosa e basicamente a solução para todos os problemas. Ele chegou a dizer que uma das formas de acabar com guerras é ele ameaçar com tarifas, com impostos alfandegários. Portanto, como se ele chegasse ao Irão ou a Israel, o Irão com o qual, aliás, os Estados Unidos têm relações diplomáticas e praticamente não têm relações económicas, e o facto de ele dizer, atenção, eu vou aqui decretar um imposto alfandegário, e se levasse o Irão ou Israel a deixar de entrar nos conflitos que entendem que devem entrar. Ou a mesma coisa em relação à Rússia e à Ucrânia. Portanto, há esta questão que muitas vezes os próprios defensores de Donald Trump, no fundo, a grande defesa, os defensores mais envergonhados, nomeadamente na Europa, a grande defesa que faz Donald Trump é dizer não acreditem nele, não o levem a sério, porque, enfim, implicitamente o que estão a dizer ele é um mentiroso compulsivo e, portanto, passa o tempo a dizer tudo e mais alguma coisa, mas nada vai acontecer. Eu, apesar de tudo, levo um bocadinho mais a sério, acho que se tem de levar mais a sério aquilo que Donald Trump diz, pelo menos não como uma declaração daquilo que vai acontecer, porque isso nem sequer um ditador totalitário consegue levar a cabo tudo aquilo que pretende, porque o mundo oferece alguma resistência, mas como uma declaração de intenções. Portanto, acho que temos de levar a sério aquilo que ele diz realmente como declaração de intenções. É a única base que temos claro, para fazer algum tipo de análise. O resto é achismo e fezada, não é? Quer dizer, não vai fazer nada do que diz, quer dizer, mas com base em quê? Portanto, é verdade que Donald Trump também, no fundo, ele é conhecido, mais do que ser um mentiroso compulsivo, é o que aqui também nos Estados Unidos chamam um bullshit artist, não é? Portanto, é alguém que diz o que for preciso, seja verdade ou não, para conseguir o que quer, não é? Portanto, acho que essa é a caracterização mais rigorosa. Portanto, pode ser que agora, estando eleito, ele acha que houve uma série de coisas que disse que afinal já não são precisas, e também é verdade que ele tem aqui um aspecto, digamos, que pode atenuar um pouco o efeito potencialmente destrutivo e radical de muitas das promessas que ele fez, que põem em questão coisas como as relações económicas transatlânticas ou até a própria economia e o comércio mundial, como a sobrevivência da NATO, a própria sobrevivência da Ucrânia, etc. Há uma coisa que ele realmente, em muitos casos, é bastante indisciplinado, é bastante preguiçoso, de acordo também com muitos dos testemunhos das pessoas que trabalharam com ele, é muito fácil de distrair e é muito atento, sobretudo, à questão da imagem. Portanto, se lhe oferecerem uma oportunidade para ele poder dizer que conseguiu isto, aquilo, ou, enfim, é o que fará, pois. Alguns destes objetivos, mesmo que isso esteja muito longe de ser verdade, se calhar será o suficiente. Bruno, e é impossível não te perguntar como é que devemos interpretar a eleição de um presidente que foi condenado em vários processos? O que é que isto nos diz sobre a democracia nos Estados Unidos? Trump é o primeiro presidente condenado por crimes. Sim, enfim, diz-nos bem do caráter absolutamente excepcional de Donald Trump na política americana e também a dinâmica de transformação radical que isso traz. Eu acho que, francamente, houve processos que foi um erro fazer contra Donald Trump. Há outros que eram inevitáveis, ou seja, a questão, por exemplo, do 6 de janeiro, o assalto ao Capitólio é de uma extraordinária gravidade, não é? Basicamente é uma tentativa de fazer um golpe, não é? Portanto, impedir umas eleições de terem o seu natural resultado, que é que o vencedor dessas eleições assuma o poder e que quem perdeu pacificamente ceda ao poder. Portanto, ele lança uma multidão violenta sobre o Parlamento para tentar impedir isso. Acho que, francamente, a questão de quanto é que ele pagou uma estrela pornográfica e isso, quer dizer, isso alimentou... depois disto, não é? Não, e pior, pior do ponto de vista de quem acha que Donald Trump realmente é problemático na política americana e até global, é que alimentou esta narrativa vitimista e populista, ou seja, de que ele é vítima das elites, de que, enfim, mas a verdade é que
isso claramente não foi, acho que por esta razão, não foi um argumento suficiente para o impedir de vencer. Enfim, terá sido importante para muitos americanos que votaram contra Donald Trump, apesar de tudo, Kamala Harris teve 66 milhões de votos, portanto, algum peso terá tido, mas para a maioria dos americanos, claramente, isso ou não foi um fator, ou porque ignoraram e valorizaram outros aspectos, a questão da economia, ou viram neste prisma, não é, de que isto é um sinal de que ele realmente tem aqui as elites contra ele e, portanto, também não podemos subestimar, até historicamente, realmente a popularidade e a ideia de um homem forte, não é, que está acima da lei, não é, e com isso consegue ser mais eficaz, não é, portanto, isso é algo que no passado foi muitas vezes muito popular. Houve ditadores que chegaram ao poder por via eleitoral. O próprio Hitler é um bom exemplo disso. Isso. Obviamente não estou aqui a dizer que o Trump será um novo Hitler, mas há aspectos em que se pode fazer comparações e, portanto, também neste aspecto, já agora, que é esta ideia de que quem vence uma eleição, também aparentemente em algum comentário que eu ouço, parece que quem vence uma eleição de repente passa a ser automaticamente um grande democrata. Uhum. Quer dizer, se fosse por esse critério, o Hitler também era um grande democrata, não é? Porque também venceu as eleições em 1932 e 1933 antes de assumir o poder legalmente na Alemanha em 1933. Portanto, obviamente isso não... Sabemos que não é necessariamente assim. Bruno, a terminar, há já quem aponte J.D. Vance como candidato a presidente daqui a 4 anos e que este vai ser o pior inimigo de Trump durante este mandato. Concordas? O vice-presidente não tem poderes para além daqueles que o presidente lhe der, e ainda menos no contexto atual em que, aparentemente, os republicanos vão conseguir uma margem, uma maioria, digamos, relativamente confortável, pelo menos para o que tem sido habitual nas últimas décadas no Senado, onde o vice-presidente tem o poder de desempatar quando digamos, há um empate de 50-50, o Senado tem 100 senadores. Tem 100 senadores. Portanto, acho que vai ser interessante perceber essa dinâmica, se tivermos em conta o passado, que é aqui o padrão que me parece mais rigoroso. Basicamente, Mike Pence não teve nenhum tipo de função, nem de peso, digamos, significativo, e acabou, aliás, completamente marginalizado, ostracizado, e com apelos da multidão trumpista para ele ser enforcado, não é? Portanto, isso diz bem do grau de afastamento entre ele e o seu e Donald Trump, e obviamente não o apoiou nesta reeleição, mas, portanto, acho que vai ser interessante perceber isso. Donald Trump não é alguém que convive propriamente muito bem com alguém a fazer-lhe sombra. Exato. Com a ideia de que pode haver alguma alternativa válida a ele, portanto, acho que era normal na política americana, seria normal na política americana que isso acontecesse, mas acho que, enfim, tendo em conta a forma como Donald Trump olha para a política e para o poder, acho que provavelmente não será exagerado prever aqui uma relação de alguma tensão com J.D. Vance, que provavelmente tentará evitar isso mostrando total lealdade a Donald Trump, como aliás já tem sido o caso, afastando-se de declarações muito críticas que tinha feito no passado. Bruno Cardoso Reis, a partir dos Estados Unidos, muito obrigada pela análise. Bom descanso, Bruno. Até amanhã. Obrigado. Obrigado.